Olá! Nos últimos tempos, dois grandes acontecimentos movimentaram o cenário político no Brasil. E o que a gente vai fazer hoje é mergulhar na análise que a apresentadora Ludmilla, lá do programa TV Injustiça, fez sobre eles. Ela conectou esses pontos de um jeito bem inesperado. Vamos entender juntos essa perspectiva. Então a gente tem o seguinte quadro. De um lado, a prisão de um ex-presidente. Do outro, uma indicação bem polêmica para o Supremo. A tese do programa TV Injustiça é que, para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa ir além do que parece óbvio. É exatamente essa linha de raciocínio que a gente vai seguir agora. E para fazer isso, a gente vai seguir o mesmo caminho que o programa traçou. Primeiro vamos olhar a cronologia da prisão, entender o passo a passo. Depois, a gente entra de cabeça na decisão judicial que justificou tudo. Na sequência, o foco muda para o indicado ao STF, a gente vai analisar o histórico público dele e, para fechar, vamos examinar o que talvez seja a peça-chave de toda essa história, a tese de doutorado do próprio indicado. Pois é, tudo se desenrolou muito rápido, em menos de 24 horas. O interessante é que o estopim de tudo, o que deu início a essa sequência de eventos, não foi uma ordem da justiça, e sim uma convocação pública. Vamos reconstruir essa história. Olha só a sequência. Sexta-feira à noite surge uma convocação para uma vigília de apoiadores. Poucas horas depois, já na madrugada de sábado, vem o alerta. A tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sido violada. A resposta foi rápida. A Polícia Federal o levou em prisão preventiva. Mas a grande pergunta que fica e que o programa explorou é: o que de fato estava por trás dessa decisão? É exatamente nesse ponto que a análise do TV Injustiça fica interessante. Porque, para buscar a resposta, o programa não ficou só nas manchetes dos jornais. Não. Eles foram direto na fonte, nas 17 páginas do mandado de prisão. A pergunta central que o programa levantou foi essa: o que realmente sustentou essa decisão de prisão? E a resposta que eles encontraram é, no mínimo, surpreendente. Ela mostra uma distância enorme entre o que todo mundo estava falando e o que estava escrito de fato no documento legal. A análise mostra um desequilíbrio bem claro. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem o que tomou conta das conversas, das notícias, a tornozeleira danificada. Mas do outro lado, com peso muito maior na decisão do juiz, estava o risco de fuga. A ideia de que aquela vigília de apoiadores poderia ser uma fachada para uma fuga. E o curioso é que a ordem de prisão gastou quase toda a sua argumentação nesse ponto. E olha que dado interessante. Naquele documento de 17 páginas, a tornozeleira só é mencionada em um único parágrafo. É um trecho bem específico. E a análise do TV Injustiça aponta que é justamente ali que se faz a conexão entre quebrar o aparelho e a manifestação, construindo toda a argumentação de que existia um plano de fuga. Só que o programa não parou por aí. Eles apresentaram um contraponto a essa tese de fuga planejada. Uma outra versão da história que veio da própria audiência de custódia. Lá, a defesa apresentou um argumento completamente diferente. O que aconteceu não teria sido uma tentativa de fuga, mas sim o resultado de uma crise médica bem séria. E o que deu mais força para essa teoria, segundo a análise do programa, é que ela não ficou só na palavra da defesa. Ela encontrou eco na grande imprensa. O TV Injustiça fez questão de mostrar que grandes portais de notícias foram atrás de especialistas e eles confirmaram que, sim, aqueles medicamentos poderiam causar os efeitos alegados. Isso, claro, acabou dando mais credibilidade para essa outra versão dos fatos. Bom, e aí o programa faz uma transição bem interessante. De uma análise sobre uma decisão do judiciário, o foco vira para uma análise de quem poderia vir a ser um novo membro desse mesmo judiciário. A gente está falando da polêmica indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O programa colocou uma lupa bem crítica sobre o histórico dele, e essa crítica, de acordo com o que foi mostrado, se apoiou em 3 pontos principais. O primeiro, o envolvimento dele naquele famoso episódio conhecido como Betzias, que tinha a ver com a tentativa de nomear o ex-presidente Lula como ministro. O segundo ponto, as ações dele na AGU, especialmente a criação de uma unidade para combater desinformação, que foi descrita pelo programa como uma ferramenta com um viés partidário. E, por fim, a posição dele num debate bastante delicado, que é a questão do aborto. Mas a análise foi ainda mais fundo. Segundo o programa, a parte mais reveladora do exame veio de um documento escrito pelo próprio Jorge Messias. O foco se voltou totalmente para a tese de doutorado dele, que foi apresentada como se fosse assim a chave mestra para entender a visão de mundo e o pensamento jurídico do indicado. E o argumento central do TV Injustiça foi forte. A tese parecia mais um manifesto político do que um trabalho acadêmico de fato.
Essa tabela que a gente vê resume bem o ponto deles. Ela mostra como governos de eventos importantes da nossa história recente são descritos de forma muito polarizada, o que levantou a questão: onde fica a neutralidade que se espera de um futuro ministro do Supremo? E para botar mais um peso nesse argumento do viés político, a análise trouxe um número: 54. Esse foi o número de vezes que o nome do ex-presidente Lula apareceu na tese. Um dado que foi usado como uma prova da importância, da centralidade que a figura dele teria no pensamento do autor do trabalho. No fim das contas, depois de conectar esses dois casos, a análise do TV Injustiça deixou uma pergunta, uma provocação no ar. E essa pergunta nos força a pensar: será que o nosso entendimento dos fatos vem dos fatos em si? Ou será que ele é moldado pela narrativa que se constrói em volta deles? É uma reflexão e tanto, né? Super importante para a gente pensar em como a gente consome informação política hoje em dia.